Desde os primeiros segundos em que você se aproxima dessas histórias, algo se quebra silenciosamente dentro de você. Não é medo, pelo menos não no sentido comum. É uma sensação estranha, um desconforto que cresce devagar e que te obriga a continuar ouvindo, mesmo que uma parte sua preferisse olhar para outro lado. Porque não estamos falando de crimes que seguem um padrão, nem de comportamentos que a mente humana consegue compreender com facilidade. Estamos falando de crimes tão perturbadores que nem a lógica consegue explicar. Casos tão extremos que fogem da razão, da psicologia comum, daquilo que costumamos chamar de entendimento humano. Quando você escuta esses relatos, percebe rapidamente que não existe um fio condutor claro. Não há motivação simples, não há justificativa, não há coerência interna. É como se a própria ideia de racionalidade fosse desmontada, deixando apenas o caos. E talvez seja isso que mais assusta, perceber que a crueldade humana, em certas circunstâncias, opera em uma frequência que não se conecta com nada familiar. Nada que dê para prever. Nada que dê para explicar. Apenas um abismo onde a lógica não alcança. O pensamento de que o ser humano precisa de um motivo para agir é reconfortante. Você cresce acreditando que existe sempre um porquê, mesmo que seja distorcido. Mas alguns desses crimes mostram o contrário. Há casos em que a violência surgiu como se fosse um impulso vindo de um lugar desconhecido, algo que nem a ciência conseguiu decifrar completamente. E quando o agressor é confrontado, o que ele diz, ou o que deixa de dizer, apenas aprofunda o mistério. A ausência de resposta se torna a resposta mais perturbadora possível. Há crimes que começam de forma tão estranha que os investigadores sequer encontram uma linha inicial para seguir. Episódios em que tudo parecia normal até que, sem explicação alguma, o comportamento de alguém colapsa de maneira abrupta. Não uma explosão de raiva, não um gatilho evidente, mas uma virada repentina para algo absolutamente sombrio. É como se uma chave tivesse sido girada dentro da pessoa. Uma chave que ninguém nunca havia percebido existir. Em alguns desses casos, familiares e amigos afirmam que nunca viram sinais claros. A pessoa vivia uma vida considerada comum, tinha relações, trabalhava, cumprimentava os vizinhos. E então, do nada, um rastro de destruição surge. Um ato tão frio, tão meticuloso, tão distante de qualquer emoção, que o choque não vem apenas do crime em si, mas da falta absoluta de sentido. O que leva alguém a atravessar um limite que não faz sentido atravessar? Como alguém vai tão longe sem motivo, sem benefício, sem propósito aparente? A dúvida se torna mais sombria que o próprio crime. E então você percebe outra coisa ainda mais estranha: a perturbação desses casos não está apenas nos detalhes do que foi feito, mas no que foi deixado para trás. Alguns criminosos não fogem, não tentam esconder, não tentam apagar evidências. Eles permanecem exatamente onde estavam, como se nada tivesse acontecido. Quando confrontados, expressam uma calma quase inumana. A palavra que alguns policiais usam para descrever essa calma é desconexa. Não é tranquilidade. É algo vazio, como se a pessoa estivesse presente fisicamente, mas ausente em todos os outros sentidos. Nesses momentos, a lógica tenta desesperadamente encontrar explicações. Trauma? Doença mental? Impulso descontrolado? Nenhuma delas parece se encaixar completamente. Nenhuma teoria parece dar conta da magnitude do absurdo. É como se você estivesse diante de algo que simplesmente não deveria existir no comportamento humano. Algo que ficou à margem das classificações, entre o inexplicável e o impossível. Talvez o mais assustador seja que esses crimes frequentemente desafiam até a própria investigação. Policiais experientes relatam que, nesses casos, os cenários parecem montados para confundir. Não porque o criminoso planejou desse modo, mas porque seus atos não seguem lógica alguma. Há cenas que parecem ter sido deixadas de propósito, mas não revelam significado. Há detalhes que parecem pistas, mas não levam a lugar nenhum. É como tentar montar um quebra-cabeça onde metade das peças pertencem a outro jogo e a outra metade foi criada para não encaixar. E, enquanto isso, as famílias das vítimas tentam entender o que aconteceu. Tentam encontrar respostas que tragam mínimo conforto, mínimo sentido.
Mas como buscar sentido no que nasce da ausência absoluta dele? Como explicar o inexplicável? Como aceitar que alguns crimes simplesmente não têm um porquê? A dor se prolonga porque não há fechamento possível. Não há uma narrativa coerente. Não há uma explicação final. Há apenas um vazio, profundo e angustiante. Investigadores afirmam que esses casos deixam marcas diferentes. Não apenas pela brutalidade, mas pela sensação constante de que algo está fora do lugar. Algo que desafia tudo o que eles viram antes. Alguns relatam ter sentido, no momento da análise, como se estivessem encarando algo que ultrapassava o âmbito criminológico. Algo mais profundo, mais antigo, mais desconectado da natureza humana que conhecemos. Não é apenas maldade. Não é apenas violência. É um tipo específico de perturbação que parece nascer no espaço entre a insanidade e a frieza absoluta. E então surge uma pergunta que incomoda: quantas pessoas assim existem? Quantas vivem próximas, silenciosas, sem revelar o que se esconde por trás da aparência comum? Quantas possuem pensamentos que nunca verbalizam, comportamentos que nunca revelam, impulsos que nunca deixam escapar? O desconhecido é o que assusta. E a possibilidade de que alguém possa cometer algo tão perturbador sem motivo algum é o terror mais primitivo de todos, porque você não tem como prever, não tem como evitar, não tem como entender. Esses crimes ganham outra dimensão quando você percebe que, em muitos deles, nem os especialistas conseguem chegar a um consenso. Psiquiatras discordam. Psicólogos discordam. Policiais discordam. Todos tentam montar uma explicação, mas nenhuma se sustenta completamente. É como se a mente humana estivesse diante de um espelho quebrado, tentando ver seu próprio reflexo distorcido. Cada fragmento mostra algo, mas nunca o todo. E talvez seja essa impossibilidade de compreensão total que transforma esses casos em algo tão profundamente perturbador. O que resta então é a reflexão. Uma reflexão que não traz conforto, mas lucidez. Esses crimes nos lembram que a lógica não é uma regra universal. Que nem tudo pode ser explicado. Que algumas sombras são tão densas que o entendimento nunca as atravessa. E que, quando a razão falha, sobra apenas a consciência de que a humanidade é muito mais frágil do que imaginamos. E agora que você chegou ao final deste vídeo, eu quero saber, qual parte dessa reflexão te tocou mais? O que mais te surpreendeu ou te deixou inquieto? Deixe seu comentário, ele realmente importa e mantém a discussão viva. Curta o vídeo se esse tema te impactou e se inscreva para acompanhar mais histórias reais que desafiam não apenas a compreensão humana, mas a própria noção do que é possível e do que deveria ser impossível.